Olá, Álvaro Martins da IT by Insight, continuando nossa conversa sobre transformação digital. Nosso assunto agora, nesse bloco aqui, nesse momento, é falar um pouco da teoria para sedimentar a nossa conversa. Então, lá no mestrado, doutorado, lá na GV, eu fui buscar um pouco mais de entendimento de por que algumas empresas têm mais sucesso do que outras na gestão, na adoção, na compra de tecnologia. E aí me deparei com os primeiros teóricos. Lá no mundo acadêmico, a gente gosta muito de dizer que um artigo, uma informação, a mais relevante, ela está sempre em artigo, porque ela tem um tempo mais atual, tende a ter uma informação mais nova, não é? Do que livro. O livro tem um ciclo de vida maior do que artigo. Porém, alguns artigos, alguns conhecimentos, a gente acaba tendo e sempre referenciando e nos baseando nele, é o que a gente chama de teoria, conhecimento, artigo seminal. Seminal é que dá origem a outras coisas. Nós vamos conversar agora aqui do Nolan e do McFarland, dois teóricos que mais à frente se transformaram também em consultores e hoje vivem bastante também de consultoria, não é? Ajudando muitas empresas aí a efetivamente serem mais efetivas no uso de tecnologia. Primeiro começando pelo Nolan, né? Qual é o assunto, a conversa do Nolan? Basicamente fala sobre maturidade. Maturidade é um conceito que a gente já conhece, é um conceito que vale para qualquer coisa. Se eu descer aqui na Angélica, aqui na Consolação e pegar um patinete e começar a andar, eu preciso saber andar no patinete, senão eu vou cair, possivelmente. Eu mesmo já vi alguns caindo por aí, né? Querer andar com patinete rápido e tal, e vai cair. Eu preciso aprender para conseguir andar bem, né? Para andar no mínimo e depois andar bem. Usar tecnologia não é diferente disso. Inovação não é diferente disso. Eu posso ter maior ou menor maturidade naquilo ali, especialmente porque há uma série de detalhes, de especificidade, especialmente também o que nós já conversamos. Tendo nascido lá na era do computador, lá atrás, no mundo da informática, do CPD, hoje esse assunto tecnologia e inovação está permeando os negócios. Mas nem todo mundo, nem todas as pessoas, todos os profissionais têm o mesmo repertório, o mesmo nível de conhecimento e, consequentemente, nem todas as empresas têm o mesmo nível de maturidade. Então, Nolan desenvolveu uma teoria que gerou um modelo, né, que a gente usa bastante hoje, para entender maturidade. Como é que ele fez isso? Primeiro assim, um pouco de técnica, né, de conceito. Como é que se faz pesquisa? Pesquisa acadêmica no mundo, na nossa ciência, administração de empresas, você vai nas empresas, coleta dado e trata segundo alguma metodologia. Sempre que a gente falar em pesquisa acadêmica, a gente tem que ter em conta, muito claramente, relevância e rigor. Relevância significa o seguinte: eu tenho que pesquisar alguma coisa que faça sentido para alguém, no mínimo, que tenha alguma importância, não é? E rigor, eu não posso pesquisar de qualquer maneira, vou fazer um questionário e vou aplicar. Não é assim que funciona. Eu tenho que ter, no mínimo, a coisa mais rasa, que podemos conversar aqui sem aprofundar muito, metodologia de pesquisa. Métodos quantitativos, método qualitativo. Então, é óbvio que esta é uma área bastante rica em conhecimento. O pessoal que se dedica à metodologia nas universidades, no mundo da ciência, cada hora tem desenvolvido novas teorias, novas formas de tentar explicar a ciência. Até mesmo Bruno Latour, um francês, tem uma abordagem bastante interessante de como se faz ciência. Se tiver interesse, busque essa referência também, que é muito importante, Bruno Latour, né? Mas enfim, Nolan, assim como muitos pesquisadores na área de tecnologia da informação, gosta de método quantitativo. Especificamente, cluster análise. Eu também gosto dessa técnica. O que é cluster análise? É uma técnica de análise multivariada de dados, estatística, onde o que se busca é criar agrupamentos, clusters, segundo alguma semelhança. Na teoria, a gente chama isso de grau de parecência. O nome não é talvez o mais bonito, né? Mas no fundo, busca formar agrupamentos de acordo com semelhanças. Para fazer isso, a gente tem que eleger quais as lentes que nós vamos olhar. Na teoria, a gente chama isso de variável discriminadora. Baseado em que eu vou criar o agrupamento? O Nolan, ele olhou uma série de empresas, né, e colocou 4 lentes, 4 variáveis discriminadoras. A primeira delas ele chamou de carteira de aplicações. O que é isto? Olhar na área de TI
da empresa e ver quais os projetos que lá estão em desenvolvimento, em produção. Essa é a carteira de aplicações. Segundo olhar que ele teve, a segunda lente, a segunda variável discriminadora foi como é que é a organização e o planejamento desta área, que na época, 79 foi quando ele publicou o primeiro modelo, né? Depois teve uma mudancinha, passou a ser 4 estágios, 6 estágios. No primeiro momento, de 79, 4 estágios. No segundo momento, em 82, 6 estágios. Né? A segunda lente que ele olhou é organização e planejamento de processamento de dados, porque naquela época, 79, se chamava a área de processamento de dados. A terceira lente, ou variável discriminadora que ele colocou, foi como é que é o planejamento e o controle desta área, TI. E a quarta lente, aí já foi uma sacada assim, bem interessante, eu diria até brilhante, né? É a quarta lente, a quarta variável discriminadora, como é que é o conhecimento do usuário, ou seja, ele não olhou só para a área de informática, só para a área de TI atualmente, ele olhou para toda a empresa. E aí, coletando dados, tem toda uma riqueza de detalhes que não vem ao caso aqui para nós nesse momento, né? Terei o maior prazer, inclusive, de pontualmente, particularmente, alguma necessidade de aprofundar mais isso, mas aqui para a nossa conversa fluir, né, não nos importa muito polir, né, ficar no bit e byte da teoria, mas sim entender de onde que vem essa conversa. Então, depois de bastante coleta de dados e trabalho dentro dos softwares, os Minitab, SPSS, software que tratam volume muito grande de dados, né, ele chegou a 6, como eu disse já, em 79, 4 agrupamentos. Depois, em 82, ele coletou um pouco mais de dados e entendeu que, na verdade, era melhor fazer essa distribuição em 6 agrupamentos, que ele chamou de estágio. Então, estágio 1, iniciação, estágio 6, maturidade. Então, ele chama de contágio, controle, administração de dados e cada um desses estágios. Então, o que nos importa aqui é o conceito de maturidade. Então, nós nos referimos a esse modelo do Nolan como modelo de maturidade. Por quê? Porque o estágio 6 ele chama de maturidade. E o que ele percebeu? O que esse modelo nos conta? Que dependendo de onde a empresa está num nível de maturidade, né, uma sequência de maturidade vindo desde início até maturidade, a característica de cada uma dessas lentes vai ser diferente. Por exemplo, empresas que têm baixa maturidade, estão lá no estágio 1 ou perto dele, né? Se olharmos a carteira de aplicação, aqueles projetos que tem na área de TI, a grande maioria tem a ver com redução de custo. Enquanto empresas que têm muita maturidade, lá no estágio 6, os projetos que têm desenvolvimento na área de TI da empresa têm a ver com comunicação, informação, espelhamento de informação, os BIs da vida, os analytics. Então veja, a natureza dos projetos que estão na área de TI são bastante diferentes. A segunda lente ali, organização e planejamento. Quando a gente olha, né, empresa que tem baixa maturidade, é voltada especialmente para a tecnologia. Lembra que na era do computador, o gerente do CPD, ele era um técnico e ponto? Empresa que tem baixa maturidade, a preocupação da organização, do planejamento, na verdade, da área de tecnologia, é voltado para a tecnologia. Qual é a linguagem, qual é o banco de dados, qual é a aplicação, né? Quando a gente vai para a empresa que tem muita maturidade, já falamos de uma gestão de recursos como um todo. A terceira lente ali, organização, né? Controle, na verdade, controle. Como é que é controle de uma empresa que tem baixa maturidade? Controle de TI. É o que ele chama de frouxo, é um controle baixo. Mal e mal tem um budget, um orçamento para a área de tecnologia. Muitas empresas, pequenas, médias empresas, lá no doutorado eu vou mostrar para vocês o modelo que eu me dediquei a pequena e média empresa brasileira, mal e mal tem um orçamento, às vezes nem isso tem. Ou seja, um controle frouxo. Você vai para a empresa que tem muita maturidade, o controle ele é estratégico, cheio de KPIs, relacionando o negócio à tecnologia. E por último, conhecimento do usuário. Empresa que tem baixa maturidade, os funcionários, os colaboradores, os usuários têm baixa repertório, baixa competência em tecnologia. Mal sabem usar as aplicações quando tem. Empresa que tem muita maturidade, o usuário tem tanta competência que ele chega até a se responsabilizar por algumas decisões. Mais à frente eu vou conversar um pouquinho de governança com vocês e vou referenciar o professor Peter Weil, do MIT.
que nos brinda com outro modelo chamado matriz de arranjo de governança, que ele fala inclusive de decisões que são tomadas pelos executivos do negócio também. Então, a empresa que tem muita maturidade, o próprio usuário, o colaborador, a pessoa do negócio também se responsabiliza por decisões de tecnologia. Então, bem grosso modo, esse é o modelo que Nolan nos coloca. O achado principal, o ponto mais relevante, sem dúvida, é quando ele mostra uma profunda relação de maturidade com gasto. Gasto, a conversa lá que o nosso professor Fernando Meirelles, aqui da GV de São Paulo, né, pesquisa há 30 anos, o indicador G. Então, o Nolan mostra que empresa de baixa maturidade gasta pouco em TI. Empresa de muita maturidade gasta muito em TI. No fundo, a mensagem é: não adianta querer aprender, querer buscar maturidade sem gastar dinheiro. O Nolan chega até a mostrar um ponto ali no meio do caminho que ele chama de ponto de transição, que outros teóricos também se referem a ele. O professor Venkatrama também fala dele quando fala de alinhamento. Então ele chama, o Venkatrama chama de níveis evolucionários contra revolucionários. Da mesma forma que o Nolan está colocando aqui, é um ponto de transição. Até aqui a empresa está aprendendo. Daqui para frente a empresa começa de fato a tirar benefício do uso de tecnologia. Muito bem, Nolan em 79 apresentou esse modelo para a gente. McFarlane vem um pouco depois, né? Em 84, ele nos brinda com outro modelo, aí já falando de posição que TI ocupa na empresa. A gente acaba se referindo a ele como o papel que TI desempenha no negócio. Vindo de um papel desde suporte, onde TI é visto como custo, até um papel estratégico, onde TI tem uma relevância muito grande. De novo, esse pesquisador, ele faz cluster análise como técnica, ele usa cluster análise. Só que ele coloca duas variáveis só, duas lentes. No fundo, presente e futuro. Quando ele fala o impacto estratégico dos sistemas hoje existentes, ele está falando de presente. Quando ele fala do impacto estratégico da carteira de desenvolvimento de aplicações, ele está falando de futuro. E aí ele faz 4 quadrantes, né? Desde suporte até estratégico. O que tem de relevante aqui é entender o seguinte: este modelo tem muita relação com o modelo de Nolan, que o antecedeu, né? Quando uma empresa começa a usar tecnologia, gasta pouco dinheiro, TI tem um papel de suporte, é visto como custo. E custo a gente aprendeu lá no jardim da infância da administração da empresa, que a gente tem que fazer o quê? Cortar, né? Então, tudo é muito difícil quando a gente fala de investimento de tecnologia. Quando a empresa consegue evoluir num caminho de maturidade, passa a gastar mais dinheiro, a partir do momento que ela passa aquele ponto de transição que o Nolan nos mostrou, ela chega em patamares de maturidade que ela consegue extrair benefícios do uso de TI. Extraindo esses benefícios, ela passa a enxergar a TI como tendo um papel estratégico. Esta que é a relevância desse modelo. Qual é o papel que TI desempenha no negócio? No meu doutorado aqui na IASP, em São Paulo, na FGV, eu me dediquei durante 4 anos a pesquisar pequena e média empresa brasileira. E aí está a grande relevância dessa pesquisa. Quando a gente fala de pesquisa acadêmica, especialmente em doutorado ou após até doutorado, nós temos que pensar muito seriamente em relevância. Você vai dedicar um tempo, investir um tempo, um recurso para pesquisar algo, tem importância? Relevância é isso. Quando a gente olha para o Brasil, mais de 90% das nossas empresas são pequenas e médias empresas, passa a ser muito relevante a gente olhar com mais profundidade pequena e média empresa. Quando a gente fala de modelos de gestão de TI para grande empresa, existem vários, até pela própria lógica que, para que serve um modelo? Não é? Do ponto de vista do gestor, do empresário, para o ajudar a tomar decisão. E do ponto de vista do pesquisador, para que serve um modelo? Para subsidiar, né, as consultorias e as ajudas que as empresas e que os consultores vão dar para as organizações. Então, não adianta falar de algum modelo, de alguma pesquisa que não tenha relevância. Por isso me dediquei 4 anos a pesquisar pequena e média empresa brasileira. Pequena e média empresa brasileira, aliás, pequena e média empresa tem uma diferença abissal da grande empresa. Quando a gente fala de gestão de TI, para vocês terem uma ideia, né, eu fui até Ghent, na Bélgica, onde Monsieur De Vos, professor De Vos lá da universidade em Ghent, ele é o especialista no uso e gestão de TI para pequenas empresas. Então,
Tivemos lá num congresso onde eu apresentei um paper, toda uma evolução até chegar no modelo que eu vou apresentar para vocês agora. Esse modelo que eu desenvolvi no doutorado, ele é baseado no Nolan, maturidade, no McFarland, papel, no professor Fernando Meirelles, aqui da GV, São Paulo, gasto, não é? Sendo que eu olhei para pequena e média empresa. E cheguei, eu também gosto de cluster análise, coloquei duas variáveis discriminadoras. De um lado, gasto em TI, a pesquisa do professor Meirelles. Do outro lado, eu coloquei papel que TI desempenha no negócio. A conversa do McFarland, o modelo dele, porém sustentado pelo modelo do Nolan. Cheguei a 4 quadrantes também. Né? Um primeiro quadrante que eu batizei de digitais. Quem são os digitais? São empresas que gastam muito dinheiro em tecnologia e enxergam tecnologia como tendo um papel estratégico. São as empresas que apresentam maior nível de lucratividade da amostra. No segundo quadrante aqui à esquerda, nós temos os prudentes, assim os batizei. Né? São empresas que não gastam tanto dinheiro em tecnologia, porém já caminharam um tanto no sentido de ganhar maturidade. E TI para elas já tem um papel estratégico, não como os visionários, mas já um papel estratégico. São empresas de média lucratividade dentro da amostra. Num outro quadrante aqui mais embaixo, nós temos de um lado direito os analógicos. Quem são os analógicos? Os analógicos, eles gastam dinheiro. Fundamentalmente, eles enxergam TI como fim. Então, eles vão em tudo quanto é moda e conversa e compram, gastam. Só que eles não têm maturidade, então eles enxergam TI como tendo um baixo papel estratégico, um papel de suporte. Não é? Consequentemente, eles não têm um bom resultado. São as empresas que apresentam a mais baixa lucratividade da amostra. E já o que eu chamei de conservadores são empresas que gastam pouco e também enxergam TI como não tendo um papel estratégico. TI tem um papel de suporte. São empresas que têm baixa lucratividade, porém maior do que os analógicos. Então, qual é o achado principal desse meu modelo? Primeiro, não adianta só gastar dinheiro. Só gastar dinheiro sem saber o que você está fazendo, você empresa, vai te levar a prejuízo, a problema, a dificuldade. Exemplo analógico. Gastam muito, mas não sabem o que estão fazendo. É o segmento de mais baixa lucratividade. Não adianta também você enxergar a TI como tendo um papel até relevante, só que não gastar dinheiro, não botar a mão no bolso, que é o caso dos prudentes. Você, na verdade, empresa, tem que se arriscar um pouco. Existe uma lógica. Essa questão de risco nós vamos conversar em breve em módulos seguintes, né? Falando de posturas perante inovação. Então, para que serve esse modelo? Para nos ajudar a entender, né, a nossa empresa, onde eu estou olhando, aonde que eu estou. E dependendo, se eu estou numa postura ali de analógico, eu gasto muito, mas não enxergo o TI como estratégico. Qual é a recomendação? A recomendação é calma, para de gastar e vamos entender melhor isso. Vamos diminuir aquele gap, vamos conversar já disso. Ah não, mas está numa posição lá de prudente, então gasta pouco, mas enxerga TI como estratégico. Então peraí, é hora de começar a gastar, a investir. Só que vamos fazer isso direito, vamos entender como, vamos entender os riscos. Então, todos esses modelos, eles servem para nos ajudar a diagnosticar, a entender qual o caminho que nós temos pela frente, quais os riscos que nós temos que correr, quais os riscos que nós não podemos correr. Então, gente, a nossa conversa aqui é muito mais aplicada. Porém, eu dediquei esses momentos aqui, esses minutos, para conversar com vocês desses modelos que são a base de toda a conversa que vem pela frente. Tá bem? Então, foi um prazer, será um enorme prazer também aprofundar essa conversa individualmente, aí, particularmente com cada empresa. Quem tiver interesse, nós estamos totalmente à disposição. Tá bom? Muito obrigado e um grande abraço.